Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria aqui, antes de qualquer coisa, um feedback do vídeo e do áudio para saber se está tudo direitinho aí, se estão me ouvindo bem, se estão me enxergando bem, se estão conseguindo ver direitinho, se não está cortando o áudio, nem a imagem. Se tiver tudo joinha aí, só me dá um toque para a gente poder começar a live aqui. Queria que alguém aí que está no chat me desse um vídeo, áudio ok, tá tudo ok, pode prosseguir. E aí a gente prossegue. Não sei se a gente consegue olhar por aqui também. Mas vamos lá, não. Depois eu transmito lá para o Instagram. Esqueci de entrar no Instagram. Oi, tudo ok. Obrigado, Patrícia G. Então vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Kabbalah Brasil. Eu sou o Marcel Fernandes, professor e fundador da escola. Estou muito feliz aqui de estar aqui hoje nessa oportunidade com vocês. A gente tem feito algum trabalho regular aqui através do YouTube. Quero, como sempre, iniciar aqui enquanto as pessoas vão entrando, dando alguns recados rápidos, né? Pedir para que vocês compartilhem. O cachorro, quem sabe faz ao vivo, né? Aí não tem corte, vai ter que ouvir o cachorro. Mas vamos lá. Quero pedir para vocês, né? Depois do ativo, pedir a vocês que compartilhem o nosso canal. Para quem estiver no Instagram, dessa vez eu não estou transmitindo para o Instagram, mas eu vou subir lá no IGTV depois. Quem estiver no Instagram também compartilhe o nosso Instagram. Eu vou deixar depois, abaixo desse vídeo, alguns links importantes. E quero avisar vocês que a gente está agora, nesse período, iniciando uma campanha para o curso Kabbalah para iniciantes. Esse é um recado importante hoje. Então, essa campanha, na verdade, talvez alguém já tenha encontrado alguma coisa aí circulando pelo Instagram, pelo Facebook, alguma propaganda. E a gente vai, a partir do dia 24, a gente vai ter aí as primeiras, a gente preparou 3 aulas para a turma que se inscrever para esse processo, para conhecer um pouco mais de Kabbalah. Então, a gente vai dar 3 aulas, e a primeira vai ao ar a partir do dia 24. E no dia 26, que é o dia da terceira aula, as inscrições vão estar abertas, mas para vocês aqui do canal do YouTube, para quem segue a gente no Instagram, quem tiver interessado no curso, a gente está abrindo a inscrição antecipada, uma avant-première, vamos dizer assim. Então é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou mandando um e-mail para contato@escoladekabbalahbrasil.com.br. Lembrando que da maneira como a gente escreve aqui no canal, que é com K, 2 letras B e LH no final. E aí a gente vai aproveitar essa oportunidade de hoje, né, para saudar um monte de gente que eu tô vendo aqui, ó. Tem gente nova entrando, né, falando, inclusive, anunciando aqui que é a primeira participação. Sejam bem-vindos, quem está vindo aqui pela primeira vez. E nessa nossa ocasião, eu quero falar um pouco sobre Kabbalah para vocês, mas um pouquinho diferente do que a gente tinha feito em outras ocasiões, onde a gente associava algum tema, pegava algum tema e aí fazia uma abordagem desse tema sobre a ótica da Kabbalah. Hoje eu quero falar sobre o que é Kabbalah mesmo, assim, alguma coisa para ajudar, principalmente quem a gente recebeu muito comunicado, muita gente se comunicando com a gente, perguntando do curso, tem gente até que já se inscreveu, bastante gente já se inscreveu, até antes mesmo, até a gente já estava começando aí a fazer os anúncios, aí já tem uma galera entrando. Então, eu acho que uma coisa importante vai ter agora, porque também muita gente deixou perguntas ou comentários nos vídeos do YouTube, tem uma turma grande aí que veio de um outro canal, eu quero agradecer muito essa turma que veio de lá, e aí o pessoal começou a comentar e começou a interagir bastante com a gente. Então, eu acho que é importante hoje a gente trazer um pouco sobre o que é a Kabbalah, principalmente para diferenciar, separar o joio do trigo. Né? Porque, assim como muitos outros temas da nossa modernidade, a gente está vivendo um tempo muito confuso, né? É muito difícil hoje de você confiar nas pessoas, confiar nas coisas, confiar nos políticos, confiar no camarada que é o mecânico do seu carro. Está tudo muito confuso hoje, né? A gente está vivendo um tempo de perda de credibilidade muito grande.
E não é diferente há muito e muito tempo, não é diferente com a Kabbalah. Tá? Por quê? Porque a Kabbalah, ela é, ao mesmo tempo que ela é algo aberto para qualquer pessoa, a princípio ela não tem nenhum tipo de restrição, nem de religião, nem de formação acadêmica, nem de idade, nada. Já teve, né? Tradicionalmente, a Kabbalah autêntica, a Kabbalah judaica, no passado, ela só podia ser estudada por homens casados e com mais de 40 anos. Mas isso já foi mudado aí já há algum tempo. Isso está sendo aberto de uma maneira geral agora para a humanidade toda. Mas o fato é que, assim, como a Kabbalah não trata isso, daqui é uma afirmação que eu estou fazendo de maneira cabal aqui, né? Que pode até, às vezes, quem não conhece os outros vídeos aqui do canal ou não estudou, não fez nenhum curso da nossa escola, talvez não conheça isso. Mas se você estudou com alguém que fala sobre Kabbalah autêntica, você vai ver que é a mesma coisa que eu estou falando. A Kabbalah não trata de absolutamente nada, nenhuma vírgula do nosso mundo material. Ok? Isso aqui é uma diferenciação importante, uma regra, faz parte da essência da Kabbalah, é algo que precisa ficar bem declarado aqui para todo mundo. Então, assim, você nunca vai encontrar na Kabbalah absoluta, o que não vai ser Kabbalah, melhor dizendo assim, nunca vai ser Kabbalah, considerado Kabbalah de verdade, quando você vê alguém falando que existe, por exemplo, um nome de Deus para um dos 72 nomes para melhorar a sua saúde ou para melhorar os seus negócios, coisa desse tipo, para proteger a sua casa de assalto, etc e tal, que vai ter lá uma letra em hebraico que tem uma vibração que está em ressonância com o planeta X ou com uma determinada carta do tarô. Não. Não, porque isso nunca foi tema dos cabalistas hebreus, assim, nunca foi. Você nunca vai encontrar nada assim em nenhum escrito autêntico tradicional. Eventualmente, você pode até encontrar alguém que escreveu alguma coisa que você encontrou lá na livraria Saraiva. Mas nos livros tradicionais isso não consta. Você pode até encontrar alguma coisa falando sobre, muito de leve, assim, sobre alguma coisa do zodíaco no Zohar, mas é num sentido completamente diferente. Ok? É num sentido completamente diferente daquele que a gente imagina. Então, o que aconteceu durante muito tempo, e aí quando eu digo muito tempo, é milhares de anos, tá? Por milhares de anos a Kabbalah ficou, vamos dizer assim, oculta. Ela tinha uma série de exigências para você poder ter um mestre legítimo, alguém que realmente entendia e que tinha recebido os segredos do mestre anterior. Então, quando você fazia parte de uma classe, quando você tinha um professor ou um Rav, esse Rav tinha recebido de algum outro cabalista. E ele ensinava um grupo de alunos e quando chegasse o momento dele mudar, dele se aposentar desse mundo, porque os cabalistas sabem quando chegar a hora da morte deles, eles sabem quando eles vão deixar esse mundo. Então, eles normalmente preparam um sucessor antes disso acontecer. E esse sucessor, mesmo as pessoas que estudavam lá, mas especialmente o sucessor, sempre foi escolhido a dedo. Né? Havia uma série de características, não só morais, mas características espirituais que o cabalista tinha acesso ao observar os seus alunos, e aí ele escolhia o seu sucessor dentre eles normalmente. E isso foi sendo passado assim dessa forma velada durante muito tempo, durante milênios, como eu disse, até que o Ari, no século XVI, disse que tinha chegado o momento de abrir a Kabbalah. Mesmo assim, houve uma grande resistência, a coisa foi se passando até mais ou menos aí no século XIX, especialmente com Baal Hassulam e um outro camarada que chama Rav Kook, onde eles começaram realmente a fazer um trabalho para expandir a Kabbalah para o mundo todo, para não judeu, para mulher e etc e tal, porque tinha chegado um momento, não só que tinha sido anunciado pelo Ari no passado, mas que tinha sido escrito no livro do Zohar no século II. No século II, logo no começo aí da era cristã, vamos dizer assim, ou da era comum, como alguns preferem falar, já 10 sábios estavam na caverna escrevendo o principal livro da Kabbalah depois da Torá, que é o livro do Zohar, e lá havia sido anunciado que ela deveria ser aberta.
Eu já vou explicar por quê. Para a população de uma maneira geral, a partir do final do século XX. Tá? Então, imagine aí que no século II, um grupo de 10 homens estava escrevendo um livro que deveria ser lido pelo público em geral 18 séculos depois. Ok? Então, quando a gente começa a ver esse preâmbulo aqui que eu estou fazendo para essa live de hoje, o que eu estou pretendendo com isso é trazer uma seriedade, uma densidade um pouquinho maior hoje, para que a gente consiga separar esse joio do trigo, porque na medida em que a Kabbalah possibilita a um grupo de 10 homens no século II a escrever um livro para ser lido no século XX, você pode estar deduzindo aí que, de alguma maneira, esses homens tinham algum acesso a transitar no tempo e no espaço através da sua consciência. E com essa transição, eles sabiam qual seria o momento em que o coletivo da humanidade estaria amadurecendo para esse tipo de questão. Então, eles prepararam as instruções necessárias para quando... É meio difícil de acreditar nisso, com certeza. E eu não espero de verdade que ninguém acredite no que eu estou falando, porque acreditar por acreditar não é o melhor caminho que a gente pode fazer. O que é importante para nós, principalmente para o avanço espiritual sério, para você não cair em nenhum engano, não digo engano de outras pessoas querendo te enganar, estou falando engano de você mesmo. E de repente não compreender as coisas como elas são de verdade. Engano de cada um, porque todo mundo passa por isso. Eu estudo Kabbalah há quase 30 anos e passei praticamente 20 bem perdido. Tá? Bem perdido porque estudava muito, mas não tinha encontrado a essência da coisa. Mas, enfim, não é para ninguém acreditar no que eu estou dizendo, mas na medida em que você se envolve com a coisa, você começa a descobrir a verdade que está por trás. E quando eu digo que existe muita coisa misturada hoje, né, que esse mundo hoje, a gente está vivendo uma época uma época de baixa confiança, eu estou reforçando a ideia aqui, pedindo para que vocês não necessariamente simplesmente acreditem naquilo que eu estou dizendo ou acreditem em algum livro autêntico que você vai ler. O que é importante é que você consiga ter uma espécie de discernimento e principalmente lá dentro do seu coração você vai perceber um certo eco. Quando você lê alguma coisa autêntica, você parece que encontra alguma coisa que você teve buscando durante muito tempo, e quando você começa a ouvir esse tipo de palavra, alguma coisa lá na sua alma ressoa. Isso ainda não é a prova de que tudo que você viu, tudo que você vai ler é verdade, mas é um indício de que você deve seguir adiante. Na medida em que você segue adiante, você vai experimentar aquilo que está sendo proposto. E através dessa experimentação prática, é que a coisa vai se confirmar ou não. Entende? Não existe fé na Kabbalah. Ok? O que existe na Kabbalah, existe aquilo que em hebraico é chamado emuná, que é fé, mas isso é alguma coisa que a gente vai apresentar no curso de Kabbalah depois de algumas aulas, porque precisa de uma espécie de preparação, de um tempo de preparação para entender esse conceito de emuná, que apesar de emuná ser a tradução para o hebraico da palavra que em português é fé, não é muito da mesma maneira, não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina. Na Kabbalah, a fé não vai significar que você deve acreditar em alguma coisa porque alguém falou, mesmo que você não tenha prova. É outra coisa, a emuná é outra coisa. Então, deixando isso de lado agora um pouco, na Kabbalah, essa fé, da maneira como a gente conhece, onde você tem que apostar as suas fichas de maneira cega, isso não existe. Ok? O que vai existir, na verdade, o que vai ser a Kabbalah, na verdade, é um processo de mudança interna, um processo verdadeiro de mudança interna. Ele vai vir através do estudo, através de conceitos, através da observação da natureza, através da observação de você mesmo com as pessoas e com a natureza, e através da observação de você mesmo com você mesmo, numa maneira muito profunda. Inicialmente, uma das coisas que a Kabbalah vai tratar vai ser justamente de uma forma de analisar as suas ações e as suas decisões que você sequer poderia imaginar. Não importa o que você estudou, você pode ser antropólogo, você pode ser teólogo, você pode ser filósofo. É óbvio que se você é psicólogo, por exemplo, você
vai conseguir encontrar alguns paralelos, sim. Se você for um filósofo aí, você também vai encontrar, eventualmente, alguma coisa na Kabbalah que é muito parecido com o que esse ou aquele filósofo ensinou, mas na medida em que você estuda, você vai perceber que tudo vai caminhar numa direção onde nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum cientista conseguiu. Não porque os cabalistas eram gênios super inteligentes, mas porque eles tratam de uma outra parte da realidade que a gente normalmente não tem acesso. Ok? É óbvio que isso pode parecer estranho agora. Mas para a gente começar a entender o que é que isso significa, a primeira coisa é a gente diferenciar, como eu disse, que na Kabbalah autêntica, nos textos autênticos, nunca vai encontrar nada sobre zodíaco, tarô, chakra, abertura de portal, momento cósmico, abundância, no sentido de que na medida em que eu sigo as leis do Criador, eu me livro dos problemas e começo a viver uma vida mais abastada, começo a ganhar mais dinheiro, começo a encontrar o amor da minha vida, minha alma gêmea, etc. Tal. A alma gêmea, por exemplo, é uma coisa que atrai muita gente, né? Tem muita gente falando sobre Kabbalah e falando sobre a alma gêmea. E a alma gêmea não é bem desse jeito que vocês estão. Talvez alguém tenha propagado por aí. Existe, sim, algumas coisas escritas no Zohar a respeito disso, mas saiba, tem muito menos a ver com quem é a pessoa que vai completar você e que você precisa encontrar nessa vida, e muito mais a ver com aquilo que você precisa fazer. Porque aquilo que você faz, procurando amar o teu próximo como a ti mesmo, é que vai te aproximar dessa pessoa. E não nenhum tipo de ritual mágico, de reza em hebraico, ou de nome de Deus, ou de invocação de anjo, que vai aproximar você da sua alma gêmea, ou que vai te trazer mais saúde. Isso não existe na Kabbalah. A Kabbalah vai se focar única e exclusivamente nesse processo de análise da vida e das coisas, que vai promover essa mudança interna, e é justamente esta mudança interna que vai te dar acesso a uma ampliação, vamos dizer assim, uma tremenda ampliação da sua capacidade de perceber as coisas. Isso é importante agora. Imagina alguém que é muito observador e alguém que é pouco observador. Alguém que consegue capturar os detalhes muito rápido e alguém que não consegue perceber esses detalhes. Sabe alguma coisa parecida com filmes ou seriados do Sherlock Holmes? Imagina que Sherlock Holmes era alguém muito inteligente com uma capacidade enorme de observação. Ele percebia coisas e tirava conclusões de uma maneira muito rápida, simplesmente estando na cena do crime, por exemplo, ou observando um determinado depoimento. Coisas que pessoas comuns não conseguiam perceber, embora estivessem na mesma situação que ele. Então, só para fazer um paralelo, imagina que a Kabbalah, através desse processo de análise interna, vai te levar para uma outra situação de percepção, onde o teu equipamento perceptório vai aumentar tanto, e dessa maneira você começa a perceber alguma coisa que está por trás da realidade comum das coisas. Assim, é importante destacar que quando a Kabbalah começa a focar nesse processo de transformação, o objetivo final desse caminho, para quem inicia a Kabbalah de uma maneira verdadeira e séria, é começar a perceber o que está por trás dessa realidade que a gente vive, até o ponto que você comece gradualmente, sem nenhum intermediário. Ok? Você começa a ter revelado aquilo que está para além dessa realidade e começa, dessa forma, na medida em que você aumenta a sua percepção, você começa, de alguma maneira, a entrar em contato com Deus. É óbvio que isso não será feito nem em uma semana, nem em 90 dias. Como eu disse, eu estou aqui há 30 anos. E ainda falta muita coisa. Mas, na medida em que você encontra uma instrução autêntica, é para esse caminho que ela vai te levar, e esse é o objetivo único da Kabbalah. A definição que a gente tem de Kabbalah, que é dada pelo maior cabalista do século XX, é que a Kabbalah, eu vou resumir aqui, ela é um pouco mais longa e vai ter uma série de termos que a gente não estudou ainda para eu poder declarar aqui, mas de uma forma resumida, a Kabbalah nada mais é que a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo. Aliás, esse é o
final da definição que o Baal HaMashiach dá. Kabbalah nada mais é do que a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo. Revelação do Criador, ou seja, o Criador está aí, só que ele não está aparente, você não consegue percebê-lo, mas ele está aqui o tempo todo. E a Kabbalah vai ser o processo para que você tenha essa revelação, para que você consiga, de alguma forma, começar a se relacionar de forma direta com o seu Criador. Descobrir por que você foi criado e o que é que você está fazendo aqui. A Kabbalah não vai tratar da sua saúde, não vai tratar de prever o futuro, não vai tratar de atrair uma alma mais evoluída se você for uma mulher grávida para parir uma criança mais interessante. A Kabbalah não vai trazer sua alma gêmea. A Kabbalah não vai melhorar os seus relacionamentos, nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem vai trazer um marido mais bonito, nem vai trazer uma esposa menos chata, nem um chefe menos impertinente. A Kabbalah vai tratar única e exclusivamente da sua relação com Deus. E de que maneira você desenvolve a sua percepção, os equipamentos da sua alma, vamos dizer assim, que hoje estão adormecidos, para que você comece a avançar na direção de uma outra dimensão. Dessa forma, é muito importante a gente entender uma coisa. A coisa mais comum que a gente vê por aí, e aqui é uma ressalva que eu faço, não dizendo que quem dá esse tipo de definição está necessariamente sendo desonesto, mas talvez seja uma definição não muito elaborada. Se a Kabbalah é a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo, e ela é feita de uma maneira muito prática, eu não posso dizer que a Kabbalah é a parte mística do judaísmo. Isso é um equívoco. Tá? E aí, como eu disse, eu não estou dizendo que... Porque eu já vi cabalistas sérios que eventualmente dão essa definição para quem não é judeu, principalmente. Porque, mesmo sendo um cabalista sério, às vezes ele fala assim porque fica mais fácil de entender, facilita um pouco as coisas. Mas como já tem muita gente que acompanha a gente há algum tempo, tem gente que já estuda conosco, tem gente que já que fez inscrição já para o curso, tem gente que está entrando justamente para investigar se é esse o caminho que você quer ir. Então, eu talvez não vá facilitar tanto as coisas assim, torná-las tão simplificadas assim, mas eu quero ser um pouco mais preciso nessa live de hoje. Por que a Kabbalah não pode ser mística judaica? Por dois motivos. Primeiro, porque a Kabbalah é anterior ao judaísmo. Tá? O que a gente poderia dizer é que o judaísmo é a religião da Kabbalah. Que a Kabbalah é uma coisa e que em decorrência da Kabbalah surgiu posteriormente o judaísmo que se tornou uma religião tremendamente importante, com todos os conceitos da Kabbalah embutidos nele, fluindo por ele dentro do judaísmo, mas não necessariamente compreendido em sua total profundidade por todos aqueles que fazem parte da religião. Ok? Kabbalah surge antes do judaísmo. Exemplo simples, se você não é judeu, né, se você é judeu, você sabe que tudo começa com Abraão. Mas da mesma maneira que você sabe que tudo começa com Abraão, a gente sabe que a Torá traz personagens anteriores a Abraão. Certo? Noé, por exemplo. Então, Noé não era judeu, mas Noé era um cabalista. Ok? E Abraão também não podia ser considerado um judeu antes do judaísmo surgir. Embora a gente saiba que o judaísmo surge com Abraão, que é o grande pai, então a partir de Abraão surge o judaísmo, mas Abraão não pode ser judeu antes do judaísmo. Assim como se você não é judeu, você sabe que Jesus não podia ser considerado cristão. Certo? Porque Jesus era Jesus. Jesus, em última instância, ele era um judeu também. O que Jesus ensinava era a Torá. Se você é cristão, então você deve saber do que eu estou falando. E o cristianismo é a religião que surgiu posteriormente a Jesus, em cima dos ensinamentos dele, em cima de toda a pregação dele, dos milagres que ele fez, do exemplo que ele deixou, etc. e tal. Mas eu não posso dizer que Jesus era cristão. O cristianismo é um movimento que surge em virtude ou em decorrência dos ensinamentos de Jesus. Ele é posterior. Agora, Jesus era Jesus. Abraão era Abraão. Nem mesmo Abraão ele era judeu. Assim como Jesus não necessariamente era cristão. Só um minuto.
Tá falhando, tem alguém dizendo que tá falhando o quê? O áudio? Vamos ver. Eu não sei, a conexão que eu dei aqui tava bom. Eu vou fazer o melhor que eu posso aqui, mas aí não tem muito agora que mexer, tá? Mas vamos lá. Então, por que a Kabbalah não pode ser chamada de mística judaica? Porque mística judaica pressupõe que o judaísmo é alguma coisa anterior ou maior e que a Kabbalah é uma seção, ou um departamento, vamos dizer assim, um segmento dentro do judaísmo. E não é isso. A Kabbalah é anterior ao judaísmo e o judaísmo vai surgir como decorrência da Kabbalah. A outra coisa é que a Kabbalah não é mística. Se você entende como misticismo, um conjunto de práticas esotéricas e de rituais mágicos que podem produzir, se seguidos à risca, um determinado efeito na natureza ou na sua vida prática. Não. Como eu disse, você não vai ter um nome de Deus para curar a doença ou para atrair prosperidade. Quando você lê alguma coisa no livro de Kabbalah que ele fala da abundância que desce do céu, por exemplo, dos céus, eles não vão estar falando de dinheiro que vai vir para você. Eles estão falando de abundância nessa mudança de percepção, vamos simplificar assim agora, onde você vai reconhecer toda a obra do Criador e cada vez mais você vai ter acesso a isso. Por isso é chamada abundância. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com a sua vida material. Por quê? Porque não é o objetivo da Kabbalah. Entende? Se você procura um médico, esse médico conhece medicina, mas ele não conhece contabilidade, entende? Salvo algum maluco que fez contabilidade de medicina. Mas isso não é regra. O que o médico faz é conhecer a medicina para poder curar as pessoas. Mas se você precisar de um contador, você tem que ir num outro profissional. Não existe mistura das áreas, porque são objetivos diferentes. Então, se eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho um monte de ajuda nesse mundo, um monte de conhecimento que pode me fazer ganhar dinheiro. Eu posso procurar um coach financeiro, eu posso procurar um coach profissional, eu posso procurar um anjo, alguém que vai me ajudar a empreender e etc e tal. Eu não preciso de Kabbalah para isso. Se eu tenho um problema nos meus relacionamentos, eu posso procurar um psiquiatra, um psicólogo. Dentro da psicologia eu vou ter várias vertentes ali, posso ver qual delas se adequa melhor ao meu caso. Se eu tenho um problema de saúde, eu vou procurar um médico, vou ver qual é o meu problema especificamente e tentar entender qual é a especialização médica que vai me atender melhor. E assim por diante. Se eu quero melhorar minha aparência física, eu posso fazer uma maquiagem, fazer uma plástica, eu posso entrar na academia de ginástica, eu posso desenvolver músculos, eu posso reduzir peso, eu posso fazer um monte de coisa. Mas eu nunca vou fazer meu imposto de renda com o médico, nem com o meu personal trainer. Ok? Tá dando para entender aqui. Então, o que acontece? Nesse sentido, o foco da Kabbalah vai ser o seu desenvolvimento espiritual. Então, a Kabbalah não vai tratar da sua vida material em absolutamente nada, em nenhum texto. Tudo que tiver escrito a respeito da Kabbalah vai ser, de alguma maneira, codificado para que lá na frente, na medida em que você vai estudando, você vai decodificando esses símbolos, e aí você vai entendendo de que maneira essas leis funcionam e de que forma a sua alma pode se desenvolver enquanto encarnada, ou o seu aparelho perceptório, o seu conjunto perceptório pode se desenvolver, para que você comece a perceber o Criador. É uma outra coisa, é muito mais fácil, ou muito mais verdadeiro, ainda que a gente tenha aí que ressalvar para não cometer nenhum exagero, mas é muito mais próximo da verdade a gente falar que a Kabbalah é a física espiritual do que dizer que é a mística judaica. Porque não vai ter nenhum ritual para você conseguir nenhum efeito. Por quê? Porque se o objetivo é que você ultrapasse esse limite humano, porque esse é o foco da Kabbalah, e você passe a ser alguma outra coisa, vamos dizer assim. Um exemplo que a gente deu recentemente, que eu acho que vai ser importante aqui para talvez a gente entender, é assim. A escola é muito importante para a gente, não é? A formação acadêmica. A gente entra pequenininho na escola com 5, 6, 7 anos de idade, passa a maior parte da nossa juventude lá, até terminar nossa formação, graduação, pós-graduação, mestrado, seja lá o que for. Seja até onde quer que você queira ir, né? Mas o objetivo de uma criança estar na escola, quando os pais colocam uma criança na escola,
Nunca é a escola. Entende? O objetivo de uma criança estar estudando, estar na escola, não é que ela fique na escola. O objetivo, isso eu estou falando, vou falar inclusive, essas 3 aulas que a gente vai disponibilizar para quem quiser estudar conosco, o objetivo é que a criança passe pela escola, e não que ela fique na escola. A escola é uma espécie de ferramenta de longo prazo, que ela entra com 7 anos e vai sair com 17, 18, 20, dependendo de até que ponto da formação ela for prosseguir, mas ela entra muito novinha e vai sair já depois de adulta. Mas nunca foi para que ela ficasse lá. É simplesmente uma ferramenta de utilização de longo prazo para que quando ela tiver finalmente concluído essa etapa, ela se torne alguém muito melhor do que ela seria se não tivesse passado por essa experiência de período longo. E a nossa vida material aqui é a mesma coisa. Você não veio a esse mundo para se desenvolver dessa maneira tão medíocre e irregular, onde você cresce, brinca com seus brinquedos, se torna adolescente, tem um pouco de briga lá com seus pais, aí começa a tentar se autoafirmar, vai arrumar um namorado, uma namorada, começa a viajar escondido, fazer algumas coisas ilícitas sem sua família saber, engana um pouco sua mãe aqui, engana um pouco seu pai ali, depois você se arrepende um pouco, quebra a cara algumas vezes, seu pai te tira dos buracos lá que você se enfiou, você gasta dinheiro demais, sua família te salva, depois você acaba indo para a faculdade, faz as suas coisas, vai trabalhar, cria a sua família, envelhece e morre. Não é isso. Mesmo que você se torne um grande cientista, um grande filósofo, não é isso. Porque mesmo quando a gente tem uma posição de muito destaque na nossa sociedade, o que você está fazendo, na verdade, é melhorar esse ambiente que a gente tem. E isso é muito verdade, muito positivo, mas não tem nada a ver com o objetivo para o qual você foi criado. Entende? Você melhora o mundo, você desenvolve alguma tecnologia, você desenvolve a ciência, você desenvolve determinado pensamento, você se torna uma escritora famosa que muita gente vai te ler e vai ficar emocionada com o conteúdo que você colocou nos livros, sei lá o quê. Mas tudo isso é uma sofisticação, uma elaboração dessa escola que a gente está, desse mundo que a gente está aqui. E isso não é o objetivo. Fazendo um paralelo aqui, é como se as crianças fossem para a escola e começassem a pintar a parede da escola, começassem a desenvolver outros cursos dentro da escola, começassem a desenvolver os equipamentos da escola, comprar bancos mais confortáveis, colocar ar-condicionado em todas as salas, aumentar a tecnologia lá, colocando, sei lá, notebook nas salas que não tinham notebook, melhorando o laboratório, e elas ficam lá o tempo todo lá na escola, fazendo melhorias, e não saem de lá nunca, até morrer. E jamais vão abrir sua própria empresa, ter sua própria família ou se desenvolver nas suas carreiras. A escola não é para você ficar lá. Esse mundo não é para você ficar aqui. A gente tem 5 sentidos? Não, a gente tem mais. Só que a gente não sabe disso. São exatamente outros sentidos que vão me dar essa expectativa ou essa percepção daquilo que eu ainda não tenho. Mas eu preciso conhecer essa física espiritual que vem através da Kabbalah, que não é mística, não vai ser um ritual, você não vai acender uma vela, fazer um mantra, fazer uma reza em hebraico, abrir um texto em aramaico e achar que aquilo ali vai mudar a sua vida. Não tem nada a ver. Não é porque você deixa um salmo aberto na sua casa que alguma coisa muda. Isso é superstição. Não é porque você tem uma letra em hebraico atrás da porta ou qualquer outra coisa. Não. E é óbvio que isso acontece de uma maneira muito natural. Não estou dizendo que condenando nada, só estou dizendo que não é isso. Né? Não estou dizendo que as pessoas que fazem isso são deploráveis, não estou condenando ninguém, só estou dizendo que Kabbalah não é isso, entende? Então existe sim aí uma mística judaica, que são algumas superstições aí que se acredita, assim como existe mística cristã, né? Todo mundo conhece aquela história lá, principalmente mulher, conhece aquela história de você pegar o São Benedito, se eu não me engano, Santo Antônio, e virar o Santo Antônio de ponta cabeça para arrumar namorado. Pensa aí com você mesmo, se você é cristão, se você conhece um pouquinho, aqui às vezes a gente é cristão, mas não conhece os fundadores, né, os camaradas que escreveram mesmo, os guias espirituais e intelectuais da igreja. Mas você acredita de verdade que São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho,
e aprovar e achar que tem algum fundamento, você pegar Santo Antônio e virar de ponta cabeça para arrumar um namorado e depois, quando você arrumar um namorado, você desvira ele. Olha que coisa mais bonita essa, né? Supondo que Santo Antônio foi um homem santo e que de alguma maneira ele se afetasse por essa superstição de virar uma estátua que não tem nada a ver com ele, seja lá onde está a alma dele, que ela sentisse algum tipo de desconforto ou de dor e fosse atrás de uma maneira mágica para arrumar um namorado, que tipo de bruxa maldita você é? Porque você pega um santo, entendeu? E vira ele de ponta cabeça para causar incômodo num homem santo para ele arrumar um namorado para você. Como é que você pode achar que isso é uma prática religiosa, uma prática benévola? Entende? Você está tentando manipular a natureza e para isso você não se importa, desde que você consiga um bofe bom, você não se importa de causar desconforto num santo. Se isso fosse verdade, seria horrível. Entende? Agora é óbvio que esse tipo de coisa está em tudo quanto é religião. Tem no Islã, tem no judaísmo, tem na Índia, tem em tudo quanto é lugar, né? Entende? Isso talvez seja esse tipo de prática, se você encontrar no judaísmo, isso seria mística judaica. Agora, por trás de tudo que está dentro da religião, da cultura judaica, existe ali sim alguma coisa que em algum momento da história foi instruída por algum cabalista. Só que o conceito se perde um pouco com o tempo, porque as pessoas nem sempre têm o discernimento suficiente para alcançar o que é que aquilo significa. E isso não é só porque a Kabbalah é alguma coisa muito fantástica, muito maluca, não. Se você pegar hoje mesmo, se você pegar um bom livro, um clássico, muitas vezes você vai ter alguma dificuldade para ler. É diferente de você ler jornal, por exemplo. Se você ler um livro que tem um pouquinho mais de densidade, você precisa exigir um pouquinho mais da sua cabeça. Normalmente ele tem um vocabulário um pouco mais rebuscado. Então vai ter muitas palavras ali que você não conhece, talvez você precise de um dicionário. E às vezes, não compreendendo todo o contexto, você vai de alguma maneira ter ali uma dificuldade de interpretar do porquê qual que era a lógica ou qual que era o sentido daquela determinada cena que você encontrou. Porque você não está muito sintonizado com a época, talvez você não esteja muito acostumado com aquele tipo de leitura e etc e tal. Agora entenda que quando a gente vai falar dessa física espiritual, você precisa de algum tempo para se acostumar com os termos e não confundir alho com bugalho. Entende? Porque, veja bem, só para deixar vocês aqui com a pulga atrás da orelha. Quando a gente fala da Bíblia, da Torá, você vai falar, mas tem um monte de história das coisas que aconteceram com os patriarcas, com os judeus, com o povo judeu, com o povo de Israel, tá tudo lá na Bíblia, ó. Tá tudo na Torá. Sim, tá. E existem diversos níveis de interpretação aquilo ali. Tanto o literal quanto o nível mais profundo, tá? Vamos dizer que tem vários aqui, não vou mencionar agora, mas imagina que são várias etapas de interpretação e que existe um código por trás daquilo ali. Então, quando diz que choveu, quando diz que tinha uma serpente, quando alguém vai até uma montanha, quando Davi toca um determinado instrumento musical, não está falando sobre um instrumento musical, a montanha não é um acidente geográfico, a serpente não é um animal, a chuva não é um evento do clima. Quando fala da mulher ditosa ou da prostituta, não está falando de uma pessoa do sexo feminino, é outra coisa que está ali, que está codificada ali por trás. E para a gente avançar nessa direção, eu vou ter que ser instruído para poder ter essa mudança de percepção. E veja, a instrução é só a parte menor do processo. Mais ou menos como se fosse assim, imagina que você quer aprender malabares e você procura um camarada que sabe fazer e que, sei lá, que vai te ajudar a aprender malabares. Ele vai te dar lá a instrução de como é que você joga lá as bolinhas para cima, ou as tochas, ou as espadas para cima, né? Num estágio mais avançado, mas provavelmente você vai começar com laranjas ou limões, né? Mas depois que o camarada te der as instruções, você tem que praticar o negócio. Você vai ter que pegar ali e fazer, e ele vai ficar te observando, vai falar, não, você errou aqui, ó, vira a mão mais um pouco assim, joga um pouco mais alto, ou você está jogando muito alto. Ele vai tentar te ajudar com a coordenação, mas você só vai aprender fazendo. Então você recebe uma instrução que começa a decodificar uma série de coisas para você, mas é esta mudança interna dentro de você que conta de verdade. Isso vai acontecer
Na medida em que você mergulhar nessa sabedoria, não só de cabeça, mas mergulhar de coração. Porque, entenda, de alguma maneira, tudo o que a gente percebe hoje está distorcido. Se vocês já viram as outras lives, os outros vídeos que a gente disponibilizou aqui no canal do YouTube, eu já falei disso aí a exaustão. A gente percebe as coisas de maneira errada, julga as coisas de maneira errada. Né? Ah, eu vou aprender Kabbalah para ficar rico, eu vou aprender, sei lá, vou entrar numa determinada organização esotérica que tem não sei quantos graus, cada grau tem um nome filosófico, porque eu acho que assim eu vou desenvolver determinados poderes. Veja, você está invertendo todo o processo. Você está querendo aprender uma coisa espiritual para escravizar essa coisa espiritual, como aquela mulher que quer escravizar Santo Antônio, para que essa coisa espiritual e tão elevada e sublime que você aprendeu sirva apenas para resolver tua vida pequena e material aqui. No way, cara. Deus não é tão bobo assim. Entende? Deus é muito maior do que isso. Já não existe. Não tem sentido isso. Não tem sentido eu tentar avançar espiritualmente para uma coisa muito maior para usar isso como ferramenta de uma coisa menor. É o contrário. Quando eu disse que aqui é uma escola, entenda. O que é que a gente veio fazer aqui? A gente veio aqui com uma série de limitações do nosso ego e que a gente precisa superar. E esse superar do ego não vai significar que você vai ter que bloquear o ego. É o contrário. Você vai desenvolver o seu ego ao limite, até que chega num ponto dele que ele transita para alguma outra coisa que é além do ego. E quando isso acontecer, você, de uma certa forma, que sem querer cometer exagero, você também deixa de ser humano apenas. Você continua sendo humano, você continua com cabeça, tronco e membros, você continua vivendo a sua vida, continua cuidando da sua família, estudando o que você estuda, viajando quando você viaja, descansando do jeito que você descansa, comendo as comidas que você gosta, fazendo tudo o que você sempre fez. Só que lá por dentro você já não é mais a mesma coisa, porque a sua percepção não está mais no mesmo nível. Ok? Então, o que vai ser aquilo que a gente chama de Kabbalah autêntica? A revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo. Como que isso é feito? Através do desenvolvimento do meu ego. Isso não significa que eu vou ficar mais egoísta, que eu vou ser mais bruto, que eu vou ser mais dominante, que eu vou ser mais ignorante, que eu vou ser... Não. Que eu vou precisar de mais dinheiro? Não, não, não. Isso significa que você vai elevar a sua personalidade a um ponto que você vai ser capaz de fazer uma série de coisas que você nem sonhava antes, mas tudo isso baseado numa sublimidade que você hoje ainda, mas que na medida em que você começa a entender os textos dos cabalistas, você começa a desenvolver esse tipo de característica dentro de você. Ok? E isso é o grande trabalho que a gente tem, ou a grande missão que a gente tem nessa vida. Normalmente, um indício de que a gente está pronto para começar a aprender isso é quando a gente começa a ter uma sensação de que nada nesse mundo pode preencher mais a gente. Não importa se você tem pouco dinheiro ou se você tem muito dinheiro. Não importa se você está bem no seu relacionamento, se você está mal no seu relacionamento, ou se você está sem relacionamento. Não importa se você está bem na sua carreira ou com a sua empresa, ou se a sua empresa não está indo muito bem, ou se você não está muito satisfeito com o trabalho que você faz. Você pode estar no momento mais ou menos, no momento muito triste, no momento muito feliz. Você percebe que ao longo da sua vida, tudo parece que andou em círculos. Você eventualmente conquistou algumas coisas, você muitas vezes sentiu o sabor da vitória, em outras tantas você amargou a derrota, mas a conclusão que você tem, não importa se você tem 30, 20 ou se você tem 90 anos, é que você está andando em círculo, que isso não faz mais sentido. Não é como a depressão que você começa a desistir da vida, mas você começa a achar que você tem que procurar alguma coisa, como se você tivesse um olfato, como se você tivesse um olfato super desenvolvido, que você sente o cheiro da coisa, mas não consegue ver aonde ela está. E aí você fica feito um cachorrinho, assim, cheirando, cheirando, cheirando e procurando alguma coisa que você não encontra. E você sabe que é essa coisa que você tem que encontrar e que isso não tem nada a ver com a maneira como você viveu a sua vida até agora e com os desejos que você satisfez ou fracassou. É nesse momento, isso vai ser explicado nessas 3 aulas aí que a gente vai abrir em seguida para quem
se inscrever aí com a campanha que a gente está fazendo. Isso não impede para vocês do YouTube e que segue a gente no Instagram, se quiserem fazer inscrição no curso direto, pode fazer. Mas quem quiser ver essas 3 aulas e fizer inscrição aí nesse processo de marketing aí que a gente desenvolveu, vai ter essas 3 aulas onde eu vou falar disso. É nesse momento que você tem essa sensação de que, olha, eu posso ganhar o jogo, eu posso perder. É óbvio que se eu ganhar eu fico mais feliz e se eu perder eu fico um pouco triste, mas eu sei que a vida não é isso. Quando você começa a ter essa sensação de vazio, que nada mais vai preencher você, que essa vida está meio sem sentido, essa é a hora de você estudar Kabbalah. E nessas 3 aulas, vocês vão entender por quê. Tá bom? Pessoal, tô recebendo um recado aqui. Vamos lá, o que é? Uhum. Tá. Então vamos lá. Recadinho final. Amanhã as inscrições estão abertas para o pessoal que segue a gente, que é dia 22. Você já pode se inscrever. Pode se inscrever tanto nesse processo de marketing, mas se quiser, o curso direto vai estar aberto só para quem segue a gente nos canais, tá? Só para quem está cadastrado ou no YouTube, quem segue o canal, ou quem segue a gente no Instagram. Depois dessa data, que é do dia 22, que vai estar aberto para vocês, a campanha, vocês vão ver aí a propaganda rolando aí no Facebook, no Instagram, e no dia 24 vai ter a primeira aula, dia 25 a segunda, dia 26 a terceira. Essas aulas não vão ser ao vivo, transmitidas aqui no YouTube. São aulas fechadas só para quem fez a inscrição. Inscrição para o evento, não inscrição para o curso ainda. Essas aulas são gratuitas. Então, se você se inscrever lá nesse evento de marketing digital, vamos dizer assim, o pessoal gosta de falar isso, você vai ter acesso a essas 3 aulas num lugar fechado ali. E ali vai ter, a partir do dia 26, a oportunidade para você se conhecer ou entender o que isso tem a ver com você, se você tem essa sensação de que nada te preenche, você poder se inscrever no nosso curso. Tá bom? Agora, para o pessoal que já conhece a gente aqui há muito tempo, que já está aí no Instagram e no YouTube, é só mandar um direct para a gente se estiver no Instagram. É só entrar lá, ali no WhatsApp da escola, mandar uma mensagem aqui para a gente por e-mail ou no próprio canal aqui do YouTube, e a gente entra em contato com você, e se for o teu desejo, você começa a estudar conosco. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aí, e até a próxima oportunidade. Logo, logo a gente volta. A gente interrompeu alguns vídeos aqui que a gente estava fazendo em sequência, porque a gente está trabalhando nesse processo aí agora da campanha do curso, mas em breve a gente já está de volta produzindo mais conteúdo aqui e inscrevam-se. Tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Valeu, pessoal.